Deus é bom? Quanto? O tempo todo. Deus é bom. Isso pode parecer uma fala vazia, mas ela é a absoluta verdade. Independente das circunstâncias, independente do teu momento, Ele continua sendo bom. Às vezes nós não entendemos, ou não queremos entender, mas Ele continua sendo bom. E isso não vai mudar. E isso é que tem que trazer paz ao nosso coração. O fato de estarmos aqui nesta manhã é principalmente por causa da sua bondade. Sem esta bondade manifesta, aqui não estaríamos. Essa bondade de Deus, ela é muito mais do que aquilo que nós entendemos ser bom. É muito mais do que misericórdia, porque Ele mantém a nossa vida. De ontem para hoje, mais ou menos 250 mil pessoas não despertaram no mundo. Então aí você já tem alguns motivos para dizer: Deus é bom. Eu acordei, não sei amanhã, mas hoje eu já acordei, e por isso Ele é bom. Existem tantas coisas que nos rodeiam, que declaram, que afirmam a bondade de Deus e que passam desapercebidas. Nós vivemos numa metrópole maluca e nós não temos ideia do quanto Deus nos guarda, do quanto Deus nos livra, do quanto Deus nos supre. Eu queria falar um pouquinho nesta manhã sobre algo que tem muito a ver com essa bondade, conhecida e vivida por uma boa parte, conhecida e deixada de lado por uma outra parte. Eu diria que todos nós, sem exceção, todos nós, temos um chamado de Deus. Você não pode dizer que Deus não te chamou para alguma coisa, que Deus não te escolheu para alguma coisa. Até porque o próprio Jesus disse, né? Aquele que está ligado em mim, ele vai frutificar. É natural. E se você não frutifica, se você não se multiplica, se você não transmite essa esterilidade, ela contraria aquilo que Deus é. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso. Abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Para quem não sabe, eu comprei uma Bíblia novinha, tá? Com letras gigantes, que é para facilitar a leitura aqui também. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar sobre o start na vida de Eliseu. Seu chamado, a sua convocação. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o... Como é que está aí na tua versão?
servia. O contexto do chamado de Eliseu é algo impressionante, porque o que sucede, essa sucessão aqui, é uma crise pela qual Elias passa, e ela não é muito distante deste momento aqui, quando ele tem um embate com os profetas de Baal, e numa situação tremenda, que envolve emocional, que envolve espiritual, que envolve uma série de coisas, ele prevaleceu, e depois ele teve todo um desgaste que nós sabemos, e logo em seguida uma batalha espiritual tremenda, ele recebe um comunicado de uma mulher. Ele acaba de vencer 450 homens, persegue-os pelos vales, pelos vales, pelas campinas, e os mata, depois retorna para o Carmelo, e aí ele recebe um comunicado de Jezabel, dizendo assim: olha, amanhã, a esta hora, na mesma situação com que passaram os profetas, eu passarei a ti. E ele entra numa crise, num desespero, num medo que é difícil de entender, porque afinal de contas ele acabou de vencer centenas de homens, e agora uma mulher o ameaça, e ele entra em desespero. E não só em desespero, ele foge. E na sua fuga chega a um vilarejo, Berseba, deixa ali o seu moço e vai pelo deserto, anda um dia inteirinho, para debaixo de um zimbro, cansado, deseja a morte e dorme. Acorda desperto por um anjo, e tem ao seu lado pão e água. Ele come e volta a dormir. Depois ele é desperto mais uma vez, come mais uma vez e anda durante 40 dias até chegar a Horebe, e vai para uma caverna, fugindo de uma mulher, fugindo de uma ameaça. E aí ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, porque nessa fuga acontece com ele aquilo que é muito comum nos dias de hoje: nós acharmos que somos alguma coisa, pensarmos que somos alguma coisa. Nesse encontro, nesse bate-papo com o Senhor ali, nesse a sós com o Senhor, ele é cheio de razões. Olha, Senhor, eu sou um homem muito zeloso, sou um homem muito cuidadoso com as tuas coisas, mas perseguiram e mataram todos os teus profetas, e somente eu sobrei, não tem mais ninguém, eu sou a última balinha do pote, sabe, Senhor, não tem mais ninguém. Vai acabar a história, se o Senhor não fizer alguma coisa, não vai ter continuidade essa tua manifestação de poder. Deus fala assim: meu querido, existem 7.000 lá embaixo, que não se dobraram a Baal. Bobagem é quando nós achamos, ou quando nós pensamos que somos alguma coisa. Deus trata com ele dessas questões, mostra para ele algumas coisas sobrenaturais, e diz: volta pelo mesmo caminho, e você vai ungir a 3 pessoas, e dentre elas, Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Deus chegou para você: olha, fechamos a conta aqui, você vai voltar, e agora nós estamos trabalhando a sua sucessão, aquele que vai agir no teu lugar. Você vai ser promovido. E ele volta em obediência, e aí nós chegamos a esse contexto, que ele chega próximo à região aí, de onde aconteceu aquela batalha, e ele encontra, quem encontra é Eliseu. O que Eliseu estava fazendo? O que Eliseu estava fazendo quando Elias o encontra? Arando. Ele estava trabalhando. Eliseu estava arando a terra. Não só arando a terra,
Se você prestar atenção na leitura aqui, ele estava arando a terra, fazendo uso de 12 juntas de bois. Para quem tem origens ruralistas aí, sabe do que eu estou dizendo. A força que ele estava empregando para arar a terra era uma coisa descomunal. 12 bois, 12 juntas de bois para puxar um arado, meu querido, não tinha o que pudesse resistir à força que estava sendo empregada para arar aquela terra. Por que ele estava fazendo isso, queridos? Porque eles estavam passando por um momento de grande dificuldade. Havia uma seca de mais de 3 anos, ausência de água, e isso prejudica não só as questões normais de vida, mas a questão de plantio, de alimentação do gado. Há todo um contexto que desequilibra com a ausência da água, e Eliseu e a sua família estão dentro disso. Então, quando Elias chega, ele está fazendo isso por causa de alguns detalhes que são importantes, que nesta manhã nós possamos pegar isso para nossas vidas. A primeira delas, eu diria que não permitam que as circunstâncias exerçam governo sobre a sua vida. Por mais trágica, por mais dolorosa, por mais poderosa que possam ser as circunstâncias, elas não devem exercer governo sobre a sua vida. O que deve exercer governo sobre a sua vida é a vontade do Senhor, é você entender que você está no centro da vontade dEle. Pode ser o fundo de uma fornalha, como o segundo em poder em uma das maiores nações da terra. Por que ele está arando a terra? Por que ele está usando todas estas forças? São detalhes que nós precisamos parar para analisar, porque tem muito a ver conosco hoje. Nós sabemos o que é passar por uma crise hídrica, né? Há pouco tempo, nós aqui em São Paulo vivemos esse problema. Chegava em casa, 10 horas da noite, já não tinha mais água. E aí é o seguinte, não é só a questão de não ter água, é água para fazer o básico muitas vezes. Quem tinha crianças pequenas tinha que ficar armazenando água, economizando água de todas as formas, ter que mudar toda a rotina familiar e mexer com horários porque não tem água. E isso traz o que? Isso traz uma certa angústia, uma certa revolta, porque são elementos básicos que nós deveríamos ter acesso e eles faltaram. Quantos de nós não reclamamos por causa da falta desta bendita água? Se você olhar para o contexto de vida de Eliseu, ele deveria estar num canto, em depressão, reclamando com Deus: o que foi que nós fizemos? Por que estamos passando por essa dificuldade? Onde foi que nós erramos? Até quando vamos viver esse sofrimento? Ele poderia muito bem estar nessa posição, reclamando, mas não. Quando ele percebe que há um sinal de que a chuva virá, ele se adianta. A chuva vem, então eu preciso preparar a terra. Ela precisa estar revirada, porque quando a água vier, a terra vai recebê-la bem, e aí então eu vou poder plantar, e eu vou poder colher. As circunstâncias não podem te mover, mas você deve andar à frente delas. Você precisa ter essa percepção. Ele está ali, arando, colocando foco naquilo que ele estava fazendo, que é muito difícil nos dias de hoje. Quem trabalha em cargos diretivos sabe como é difícil você ter uma equipe focada numa direção, focada num trabalho. Você precisa estar constantemente fazendo reuniões de ajustes, de alinhamento, porque as pessoas se dispersam com facilidade. Nós precisamos ter alvos claros, nós precisamos ter convicção de onde nós queremos ir e como nós queremos ir, como nós queremos chegar até onde nós queremos ir. Não tenho a inteligência e conhecimento do nosso pastor. Já li alguns livros de alguns filósofos, inclusive essa frase é muito conhecida de Sêneca: quando um capitão não sabe a que porto vai, todos os ventos lhe são contrários. Quando você não tem um alvo estabelecido, quando você não sabe para onde você caminha, tudo parece muito difícil. Buscamos sempre uma justificativa para essa dificuldade.
quando a responsabilidade é toda nossa, porque nós temos ao nosso dispor absolutamente todos os elementos, todas as ferramentas para poder estabelecer esse caminho, para poder andarmos com tranquilidade. Eliseu passa, olha para ele, joga a capa. E acho interessante que nós não temos muitos elementos sobre o estilo de vida de Eliseu, a formação de vida de Eliseu. Não tem elementos, a biografia dele é muito rasa no contexto bíblico. Mas para ele entender que aquela capa, ao ser jogada sobre ele, que ele estava sendo escolhido e convocado para algo muito maior do que ser um ruralista, isso ele sabia. Então, dá para perceber que a sua família devia ter uma semente, devia ter algo muito claro nessa relação quanto às ações de Deus e quanto ao mover de Deus. Ele pega a capa, para imediatamente de arar e fala para Elias: permite, por favor, que eu vá pelo menos despedir dos meus pais. Nos dias de hoje, dependendo da situação, se Deus falar com você, ou comigo, é muito fácil nós entrarmos em crise. Será que é de Deus? Você está trabalhando, você está numa empresa muito bem colocada, de repente você tem um sonho, Deus fala assim: eu quero que você vá lá, peça demissão, porque eu vou te levar para um outro lugar. O quê? Isso não é de Deus, vamos repreender esse sonho aí. Olha, o diabo aproveitou uma brecha, porque nós olhamos a partir daquilo que nós entendemos ser o melhor para nós, não o melhor de Deus para nós. Nós não percebemos aqui Eliseu chorando, em dúvidas se ele deveria agora deixar os seus pais, deixar pai e mãe no momento crítico, no momento de dificuldade, no momento em que tinha que recomeçar tudo para poder levar uma vida normal. E ele, que era aquele que estava trabalhando, deveria agora abrir mão de tudo isso, deixar os pais e ir embora. Não vemos aqui um conflito, uma preocupação, um medo, uma dúvida. Não, a convicção é muito clara de que o chamado que ele recebera é muito maior do que tudo que ele vivera até esse instante. Ele pega 2 dos seus bois, mata, usa os equipamentos de arar a terra para poder fazer aquela carne e depois distribui ao povo e segue Elias para aquilo que nós falamos, para servir. Só isso daria para nós lições absurdamente profundas nessa relação de entender a vontade e o chamado de Deus para a minha vida. Quando ele para, quando ele mata os seus bois, quando ele queima ali as queixadas, quando ele usa as pás do arado para poder preparar aquela carne, ele está dizendo: eu estou quebrando, eu estou anulando, eu estou eliminando toda a possibilidade de um dia eu voltar à velha vida. Não há caminho para volta. Quando ele toma essa decisão, ele tinha absoluta convicção de que ele não mais voltaria. E não há na Bíblia nenhum registro se um dia ele voltou sequer para beijar os seus pais. Isso é impactante para nós. Porque nós estamos todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, ouvindo mensagens e mensagens e mensagens, e todas elas muito claras, e nós ainda temos dificuldades de entender o que é que Deus quer da minha vida. Por que é que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Podemos entender algumas coisas com relação a chamado. Por exemplo, na experiência de dia a dia, há pessoas que quando percebem que vão ser promovidas profissionalmente, já se transformam. Olha, você foi chamado lá no RH, você vai ser promovido a chefe de departamento. Rapaz, no dia seguinte ele já vem, já é outra pessoa, já não cumprimenta mais os parceiros ali da área dele, já começa a se sentir.
Só porque teve uma promoção. Sinônimo de promoção significa sinônimo de mais responsabilidade. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Há pessoas que são chamadas para exercer ministérios dentro da igreja, são reconhecidos para ser um diácono, um pastor, um bispo, um apóstolo, sei lá o que for. Do dia seguinte a unção, a pessoa se transforma, porque chega na igreja, já chega, aleluias, paz do Senhor, irmãos. Irmãos, essas cadeiras não estão bem alinhadas, por favor, faça uma reunião com o corpo diaconal, para que possa cuidar da simetria dos assentos na igreja. Esquece que o chamado não é para isso, o chamado é para servir, é para dar mais, é para estar disponível. Esse moço estava arando, esse moço estava usando todas as forças, porque ele tinha uma característica fantástica que Deus busca em cada um dos seus filhos: disposição para servir. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que foram chamadas, que foram convocadas por Deus para trabalhar, para fazer alguma coisa, elas estavam ocupadas. Pastor, vou falar, depois o senhor corre atrás do prejuízo. Deus não chama vagabundo para trabalhar, desocupado. Deus chama pessoas que estão compromissadas, pessoas que estão ocupadas, porque estas têm responsabilidade, estas têm disposição. Há outros, me lembrei de uma aqui. Você lembra quando nós fomos visitar lá a base lá em Porto Velho? Tivemos uma experiência, eu e minha esposa fomos visitar uma tribo indígena na Amazônia, e para poder adentrar a tribo nós tínhamos que passar por um período de quarentena numa base em Porto Velho. E durante esses 7 dias na base, nós conhecemos muitos missionários, e eu tenho tudo isso gravado em vídeo. E era interessante que alguns deles estavam ali há 5, 6, 7, 8, 9 anos, todos os dias, orando, estudando a Bíblia e esperando um chamado de Deus. Meu irmão, eu falei, deve ter alguma coisa errada. Ou eles são surdos, ou Deus não se importa com eles, porque tem tanta coisa para fazer, mas tem tanta coisa para fazer. O cara está aqui há 8 anos esperando o que Deus quer da vida dele, para onde vai enviá-lo? Alguma coisa tem de errado. Outros são chamados, são reconhecidos, e aí assumem com aquela empolgação: agora eu sou, agora estou, agora farei. Passa por uma pequena frustração, top down. Pastor, acho que eu vou dar um tempo do ministério, eu me machuquei bastante, e não era bem isso que eu queria, então me deixa quietinho no banco. Você foi convocado para servir, você não foi convocado para viver numa zona de conforto, você não foi convocado, você não foi chamado para viver confortavelmente. Eu tenho 51 anos, me converti em 89, tenho tremendas experiências com Deus, minha esposa está aí, tenho muitos filhos espirituais, aspa, para quem preguei evangelho nessa cidade, nesse Brasil, muitos, não são poucos. Já comecei a igreja do zero, a igreja ficar muito grande, mas eu tenho uma inveja enorme do pastor Samuel. Eu não tenho a disposição que ele tem. Ele é incansável. Ele é incansável. Ele nunca diz não. E, aliás, acho que estou sendo uma pedra no sapato, porque eu digo: você tem que aprender a falar, não vai, fala que não dá. Ele sempre fala assim, está sempre disposto. Por que está sempre fazendo coisas? Porque tem disposição. Sábado agora, trouxemos um grupo do Rio de Janeiro, para conhecer o nosso instituto aqui.
foi um marco na vida daquelas crianças, o João. Mas sabe o que impactou a vida deles? A sua disposição e a do Tiago. Quando saímos no carro aqui, ele parou ali na esquina e falou assim: me permite, lá, eu vou ter que parar, eu tenho que chorar um pouquinho. A pessoa abre mão do seu tempo de trabalho para vir e falar para a gente dessas coisas. Disposição de servir. Foi chamado para servir e não está refugando. Outros são chamados e qualquer situação é motivo para não poder participar, para não poder ir. Outros são chamados e querem servir ao invés de querem ser servidos ao invés de servir. O maior de todos lavava os pés dos seus. O maior de todos disse: se alguém quiser ser grande, seja o menor. Porque ele foi chamado, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão, e ele sabia o que ele tinha que fazer, e mesmo do alto do madeiro, quando ele tinha todos os motivos do mundo para poder dizer: não dá, não quero, não é por aqui, esse negócio realmente não vale a pena, ele diz assim: pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é alguém que tem a visão absolutamente clara de para onde está indo. Para onde você está indo? Você foi chamado para quê? Você é um cristão para servir a quem? Para servir como? Eliseu foi chamado por Elias para poder segui-lo e servi-lo, e nós olhamos para a história de Elias, e Elias teve 7 milagres registrados na Bíblia, que foram 7 grandes milagres, que até hoje são referências para nós na questão de fé. Depois nós vamos olhar um pouquinho a história de Eliseu, nós vamos ver que ele fez, nós temos 14 milagres relacionados à sua vida. Ele fez o dobro do que fez Elias, o seu líder. Ele foi além, ele fez mais. Dedicação, perseverança, foco, disposição, compromisso, seriedade, visão, fé. Eu não quero crer que nós estejamos aqui só para termos encontros semanais, para falarmos sobre a Bíblia e nada mais. Não teria sentido isso. E este evangelho será pregado em toda Samaria e Judeia e confins da terra. Por quem? Por nós. Nós temos que ser testemunhas vivas deste evangelho vivo de poder e de transformação, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós temos muita dificuldade de estabelecer planos. Quando nós olhamos para o momento em que vivemos, às vezes de aperto, nós temos dificuldade de colocar em prática a nossa fé. Eu já falei aqui, tem alguns novatos aí, eu vou repetir. Ali, ó, o grande amor da minha vida. Foram vários anos em que nós trabalhávamos o dia inteirinho. Quando pegávamos o ônibus para voltar para casa, nós descíamos 4, 5 pontos antes, para chegar em casa orando. E íamos orando pelas pessoas, por aquilo que víamos, aquilo que vinha ao nosso coração. E quando chegávamos em casa, ia tomar banho, eu tomava banho, aí ela ia preparar o nosso jantar, e aí ela colocava o prato dela
meu prato, o copo dela, meu copo. Sentávamos à mesa, servíamos um copo d'água para cada um. E com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, dizíamos muito obrigado, porque hoje nós temos um copo d'água para o nosso jantar. As circunstâncias não mexiam com a nossa relação daquilo que Deus queria de nós e através de nós. Sabíamos e tínhamos absoluta convicção de que um dia aquilo mudaria. Aquela ausência de alimento, aquela ausência de elementos básicos para a sobrevivência, um dia viraria. Nós não tínhamos menor dúvidas disso. E queridos, para edificar a tua fé nessa questão de você entender que você precisa servir, de que você foi chamado para testemunhar, assim como este homem, de que você precisa ter essa disposição. A casa em que nós moramos durante 10 anos, ela tinha menos de 20 metros quadrados. O teto tinha 1 palmo acima da minha cabeça. E naquela casa, muitas pessoas se converteram. Muitos casais foram restaurados. Porque não eram as circunstâncias que ditavam, era a presença do Senhor e a convicção de quem ali dentro estava daquilo que ia fazer. Pastor Samuel pregou alguns domingos daquilo que parece loucura. Salomão estava num palácio, tinha tudo para ser feliz e vivia aprisionado e sofrendo. Paulo estava numa cadeia, aprisionado num buraco, e dali ele fez um palácio em que ele se comunicava com todo mundo. As circunstâncias não podem ditar o curso da tua vida. Dentro de um palácio ou num buraco de uma cela, o que tem que ditar o ritmo da tua fé, da tua alegria, do teu mover, é a convicção de quem você é em Deus, do que Deus quer da tua vida. Se você olhar para as circunstâncias, você dificilmente vai conseguir pensar em alguma coisa boa. Eu queria mostrar uma foto, dá para mostrar? Queria mostrar uma foto para vocês de uma família que conheci. Eu conheci essa família. 7 pessoas, todos descalços, e parecem muito antiga. Se eu perguntar para você, que olhando para esta foto, olhando para estas pessoas, você diria que daí, uma dessas meninas, que são 3, iria se tornar uma pessoa de extrema importância dentro do INCOR, por mais de 30 anos? Você diria, olhando para essa foto de descabelados, catarrentos, pés descalços, que uma dessas meninas viria se tornar uma especialista em produtos químicos, hoje referência nesse país? Se você olhar para esse quadro, você vai imaginar que um desses garotos vai se tornar um farmacêutico extremamente bem sucedido, conhecido, reconhecido pelo seu talento, pela sua habilidade? Se você olhar para esse quadro de pobreza, de limitações, você conseguiria imaginar que um desses garotos viria a se tornar o supervisor, master do Parque Tecnológico da Fórmula 1 no Brasil durante 5 anos consecutivos, e que só parou porque quis? As circunstâncias ditavam que esse caminho era um caminho de sofrimento, de perdas e de dores. Quando você olha para isso, você não tem outra expectativa. Dificilmente vão despontar, dificilmente vão frequentar uma escola, dificilmente vão ter um futuro bom. Muda a foto. Essa família é a minha. As circunstâncias não podem ditar o curso da sua vida, mas Deus, sim.
Hoje, metade desses já servem a Cristo. Sabe por quê? Porque eu encontrei a Cristo e tenho anunciado a minha família a Cristo. E por muitas vezes, minha esposa está aqui, uma pessoa que não está no quadro aí, que é a minha mãe, que nos abandonou também muito cedo, porque logo após aquela foto, algumas semanas, meu pai foi embora, nós viemos para São Paulo, e alguns meses depois a minha mãe também foi embora, e nós fomos morar numa favela na beira da Dutra. Quando eu me casei e fui visitar minha mãe algumas vezes, minha esposa junto, era motivador. Chegava, olá, não sei bem, tudo bem? Ô demônio, você veio me visitar? Eu já era convertido, eu sabia o que Deus queria da minha vida, e eu sabia que eu tinha que ser referência para minha família. Eu nunca dei ouvidos a isso. Hoje, qualquer situação que aconteça na minha família, você sabe para quem que eles ligam? Noá, para mim. Eles me têm como uma referência de equilíbrio da família. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu não tenho a inteligência do nosso pastor, de tantas referências de livros que ele tem. Então eu falo da experiência que eu tive de vida. De quando você entende o chamado de Deus e você obedece, Ele vai te levar a lugares inimagináveis. Você só precisa ter um coração grato, você só precisa ter disposição, você só precisa ter a tranquilidade de que foi Ele que te chamou. Tem um texto no Evangelho de São João que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Sabe qual é a dúvida que eu tenho do chamado de Deus para a minha vida? Zero. Para fechar esse quadro, para avançarmos, trabalhando diante de 8 favelas, quem esteve lá sabe onde eu estou, um lugar extremamente complicado, fazendo bem, amando o próximo, recebi algumas ameaças de morte, e eu recebi ameaças de morte de uma pessoa para quem eu tinha pregado o Evangelho. E depois de muitos recados, eu não fiz o que Elias fez, correu para a caverna. Sabe o que eu fiz? Peguei minha esposa, minha filhinha, e fui para a casa do cidadão, no seio da favela, lá no meio. Entrei, minha esposa disse: o que você está fazendo aqui? Você vai morrer, ele quer te matar. Eu falei: então é para isso mesmo, eu vim facilitar o serviço dele. Ele saiu do chuveiro, já gritando e tal. Eu falei: então, cara, calma, eu só vim aqui para facilitar o teu serviço. Eu sei que Deus está no controle da minha vida, e eu não vou fugir disso. Se isso é o que tem que acontecer, então isso pode fazer. Vocês perceberam que ele não me matou, né? Sabe o que é isso? Loucura de quem sabe o que Deus quer. Não tem dúvidas. Trabalhava na Fórmula 1, supervisionando todo aquele parque tecnológico. E trabalhava porque era convidado, e não fazia muita questão não. Um determinado dia o Senhor me chama, no meio de tudo aquilo, para um a sós. Ele fala assim: ó, tem outro caminho para você. Eu falei: é mesmo? É. Sabe quem te trouxe aqui? Fui eu, não foi? Eu falei: foi. Então, agora eu vou te levar para outro lugar. Eu disse: também. Cheguei para minha esposa, falei assim: ó, Deus está falando que vai mudar nossos caminhos. Eu estou dizendo isso para edificar a tua fé,
para que você entenda que eu tenho que falar daquilo que eu vivi como experiência, para que você possa fazer uma análise disso, o que é que Deus pode fazer comigo. Eu não sei quantos aqui, imagino que deva até ter, pessoas que têm um salário mensal aí, acima dos 100 mil reais. E Deus falar para você, agora a partir de hoje você vai ganhar 1.000. Sabe o que eu posso dizer para vocês? Foi a melhor coisa da minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou um homem feliz. Eu vivo no centro da vontade de Deus, independente das circunstâncias, e vivo bem. Nada do que me aconteceu no passado me machuca. Tudo me serve como experiências para fortalecer o legado que quero deixar para minha filha. E digo para ela, não tenho preocupação de deixar dinheiro nem patrimônio para você. A única coisa que eu quero deixar para você é: ande com Jesus como teu pai e a tua mãe andaram. Sirva a Jesus como teu pai e a tua mãe serviram. Honre a Jesus como teu pai e a tua mãe têm honrado. O resto é detalhe. Pode tirar. Eliseu, quando foi chamado, ele teve que abrir mão de tudo isso, de vínculos emocionais, da relação gostosa da família, para ir para um lugar que ele nem imaginava, para fazer coisas que ele nem imaginava, mas ele estava no centro da vontade do Pai. O que é esta história, o que esse momento histórico na vida de Eliseu pode nos ensinar nesta manhã? O que ela pode trazer para nós como, não resposta, mas como desafio para aquilo que Deus espera de nós? Como nós podemos olhar para isso? Eu preciso pegar isso para mim, eu preciso ser assim. Eu não estou dizendo para você abandonar o teu emprego, para você abandonar a tua família e ir embora. Não é isso. O que eu estou dizendo a você é o seguinte, que não é possível que você esteja frequentando uma igreja há 10, 15, 20, 30 anos e Deus não tenha algo específico para você fazer. Não é possível, não é razoável andar com Deus tanto tempo sem se sentir útil. Costumo dizer algo que eu já ouvi há muitos anos: servo que não serve, não serve. Nós temos uma liderança nessa igreja aqui muito pequena, um corpo enxuto, e eu falo para minha esposa, eu fico assim olhando como trabalham, como correm atrás, como se dedicam com todas as responsabilidades que têm. São hospitais, são visitas, são estudos, são encontros, são retiros, e está lá sempre esse corpinho, se movendo, e correndo, e virando a manivela, sempre esse grupinho. Pessoas que entenderam, pessoas que abraçaram, pessoas que têm responsabilidade, que independente daquilo que pensam ou não, estão dando o seu melhor. E isso é algo que nós devemos levar para nossa casa nesta manhã. Esteja fazendo o que você estiver fazendo, faça o seu melhor. Colossenses 3:23 diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o como se estivesse fazendo para o Senhor. Nós temos lá a nossa ONG lá, quase 100 colaboradores. E tem alguns que agem assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Está nem aí. Mas chega no domingo, meu irmão, coloca um ternão, uma gravata, passa uma margarina no cabelo, põe a Bíblia debaixo do sovaco e é só mistério, é só língua estranha. Quem sou eu? Disposição,
compromisso, aliança. Samuel falou agora há pouco, talvez nós não cheguemos aos 93. Queria que ele olhasse para mim e falasse: você é uma exceção, você vai. Mas não olhou, não falou. Agora, nesse tempo que nos resta, o que nós vamos fazer com ele? Como é que nós vamos aproveitar esse tempo? Nós precisamos ser mais ativos, nós precisamos ser mais livres para servir ao Senhor sem os protocolos. Estou me lembrando aqui de um post que vi aí outro dia na internet aí, não sei se foi Facebook que alguns de vocês devem ter visto, de uma menina evangélica, que olhando para as ações de Madre Teresa de Calcutá, falou assim: essa mulher está fazendo tudo isso, mas ela não conhece as verdades, ela não conhece o Evangelho. Eu vou juntar dinheiro e vou me encontrar com essa mulher e eu vou anunciar o Evangelho para ela. E ela consegue chegar até onde está a Madre Teresa, chega lá, a Madre a atende, e ela fala tudo o que ela quer falar, e ela faz uma pergunta à Madre Teresa: ô Madre, a senhora acha que pelas suas boas ações a senhora será salva? Você deve conhecer, né? A Madre responde para si: olha filha, se serei salva, eu não sei, mas uma coisa eu sei, estou aqui fazendo o que Ele mandou eu fazer, amando o próximo. Não interessa onde você está. Ser servo é amar o teu próximo. Ser servo é quando você vê que o teu colega de trabalho está sendo abraçado pelo diabo e você busca um caminho para levá-lo à salvação. Ser servo é quando você sabe que alguém precisa da tua ajuda e você sabe que você pode ajudar e você vai lá e ajuda. João, em uma das suas cartas, diz que o amor materializa o bem. Ele até diz: quando eu sei que alguém, se eu digo que eu tenho o amor de Deus, eu sei que alguém não tem, e ele não tem, eu tenho, e eu posso dar e eu não dou, eu não posso falar de amor, porque o amor não está em mim. Se eu sei que ele não tem, eu tenho, e eu dou, eu nem preciso falar de amor, porque isso já é amor. Eliseu ia suceder uma das maiores referências bíblicas para nós, Elias, um homem que depois vai aparecer lá no Monte da Transfiguração, para conversar com Jesus acerca da sua morte. Eliseu estava sucedendo alguém muito grande, por isso a disposição, por isso a tranquilidade de ir, porque é mais ou menos como aquela música do Marcelo Aguiar: o seu vento me guiou, vou para onde Deus mandar, o que importa é que eu vou obedecer, e eu vou, o que Ele vai fazer eu não estou preocupado, mas eu irei porque é Ele quem está me levando. Por que estou falando essas coisas para nós esta manhã? Vivemos dias em que as pessoas estão desesperadamente ansiosas por ouvir algo que impacte as suas vidas. Em qualquer lugar que você vá, as pessoas estão reclamando. São nas filas, é no trânsito, é no trabalho, é no condomínio onde você mora, e nós muitas vezes estamos estáticos, como um hino nacional, deitado em berço esplêndido ao som e à luz do céu profundo. É hora de fazermos aquilo que Eliseu fez, assumir o nosso chamado e seguir em frente, porque atrás de você tem muita gente. Eu hoje, com minha esposa, nós temos mais ou menos umas 1.500 pessoas atrás de nós,
todos os dias. Todos os dias. Pastor Samuel, se não tiver isso, deve ter mais, que agrega-se todo mundo todos os dias. Precisamos multiplicar isso. Precisamos ser missionários de Deus de maneira efetiva e não só nominal. Pode ser que você tenha que começar isso a partir da tua casa, amando a tua esposa, amando os teus filhos, dando melhor para a tua esposa, dando melhor para os teus filhos. Porque também não adianta você querer fazer lá fora quando você não consegue fazer dentro. Estou casado há quase 25 anos com esta jovem senhora linda. Todos os dias, estando em casa, eu faço o cafezinho dela e vou buscar o pãozinho dela, porque ela gosta de um pãozinho pela manhã. E eu falo: nega, eu te amo, você é o amor na minha vida. Sabe o que é isso? Eu estou pregando o evangelho para ela, estou influenciando a vida dela a servir a Cristo. E aí quando eu vou para fora, fica muito mais fácil. Comece hoje, assuma hoje o chamado que Deus tem para você. Aqui na nossa igreja local nós temos muitos serviços, muitos. Até vou fazer o que não me foi autorizado, mas também não foi proibido. Nós temos o nosso instituto aí, eu conheci o instituto. Não sei quantos de vocês conheceram. Eu já viajei para alguns lugares históricos, conhecendo histórias bíblicas, Egito, Israel e por aí afora, Roma, etc. Eu fiquei impressionado com o que eu vi no nosso instituto. Desculpa falar nosso, viu, pastor? Mas me sinto também parte. Nós precisamos de pessoas para ajudar. Por exemplo, vem grupos para visitar, nós precisamos de gente para receber. Nós precisamos de gente para poder, auxiliar nesse processo quanto à acessibilidade. Nós precisamos de pessoas para serem treinadas, para poder receber outros grupos, porque isso vai se multiplicar. E nós não podemos deixar isso só nos ombros do pastor Samuel e do Tiago. Nós temos um corpo diaconal nessa igreja, tem tantos serviços. Departamento infantil é algo que nós falamos muito pouco. Vocês não têm ideia como um diácono ou uma diaconisa lá em cima faz toda a diferença no departamento infantil. A tranquilidade que traz para as tias, de caso uma criança saia correndo, tem alguém ali que não vai deixar cair na escada e se machucar. Já pensou, tu vem para a igreja, o teu filho cai na escada, quebra o nariz, tu vai voltar depois? Volta não. Eu for incapaz de cuidar do meu filho, como é que eu vou voltar? Percebe? Tem tantas coisas. Tem a nossa recepção, você pode atuar na recepção. Quem chega, gosta de receber um abraço. Eu só estou na igreja porque eu recebi um abraço do pastor Henrique Judines. Alguns aqui conhecem. Temos tantas coisas. Nós não podemos vir todos os domingos e ficar na mesma situação. A minha pergunta para você nesta manhã, para concluir, é: para que é que Deus te chamou? Você foi chamado para quê? Qual é o teu chamado? Não interessa a tua idade. Maria foi chamada uma adolescente. José foi escolhido um adolescente. Davi foi escolhido um adolescente. Tem idade. Qual é o teu chamado? Nós temos uma santa ceia que vamos celebrar daqui a pouquinho. Ela fala disso. Porque para se assentar aqui precisa ser convidado. Nessa ceia não cabe intruso. Nesta mesa não cabe aquele que não foi convidado. Para participar dela precisa ter algumas características específicas. Não porque ela é seletiva, mas porque ela tem uma essência que não se permite ser alterada, que é o compromisso,
que é a verdade, a sinceridade, a convicção de que um dia isso não mais vai acontecer aqui, mas vai acontecer num lugar muito melhor.